Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Química Orgânica. Hoje a gente vai iniciar a falar um pouco sobre teorias de estrutura molecular, tá? Vamos falar hoje sobre orbitais atômicos e na segunda parte dessa aula a gente vai introduzir aí, trazer os princípios da formação de orbitais moleculares, que é a base das ligações químicas covalentes nos compostos orgânicos, correto? A leitura complementar que eu deixo para vocês, essas duas leituras mais básicas, né, mais elementares, capítulo 1 do Paula Bruce, páginas 17 a 24, capítulo 2 do livro do Carey, volume 1, página 88 a 91. Uma leitura um pouquinho mais avançada, mais elaborada, é do livro do Clyden, do Organic Chemistry, capítulo 4, páginas 80 a 106. Ele desenvolve um pouquinho mais o assunto, caso vocês tenham interesse de aprofundar aí o conhecimento de vocês, correto? Para que a gente inicie falando de orbitais atômicos, é preciso que a gente tome um pouco esse conceito de que um elétron em volta de um núcleo ele se comporta com uma dualidade partícula-onda. Ele se comporta como uma partícula, mas também se comporta como uma onda estacionária, correto? Foi isso que Schrödinger percebeu. Para que a gente entendesse, se você se lembrar da química geral, lá você vai se lembrar da evolução do modelo atômico e como que a gente chega até Schrödinger e o entendimento de Schrödinger, muito baseado no efeito fotoelétrico de Einstein, em algumas outras observações, foi perceber que exatamente isso, o elétron ele se comportava como uma onda estacionária. Uma onda estacionária, ela não se propaga de forma indiscriminada pelo espaço, correto? Ela é dependente da largura dessa onda, tá? É como a corda de violão, eu posso encurtar, e aí se eu encurto, eu vou ter só algumas frequências. Se eu deixo ela mais longa, eu vou ter alguns outros tipos de frequência. Se eu aperto a corda, eu começo a ter outros tipos de frequência. Então a frequência que essa onda estacionária vai vibrar depende principalmente do comprimento que essa onda está tendo para poder vibrar, correto? Tendo esse comportamento de uma onda estacionária, o Schrödinger descreveu uma equação, uma função de onda que descrevia a energia desse elétron se comportando como uma onda. Essa equação de energia, ela tem aqui ó, uma componente que vai tratar da energia potencial, tá? Potencial desse elétron, tá? Então nós temos lá, imagine que aqui ó, nós temos o núcleo de um átomo e o elétron aqui ó, na eletrosfera. Vou colocar ele menor, vou colocar ele assim, e aqui o núcleo maior, tá? Ele tem, esse elétron, uma energia potencial, que é referente à atração que ele tem com o núcleo, tá? E aqui, uma componente de energia cinética, que é o movimento, que eu vou colocar agora, EC e EP. Uma energia potencial que é em relação à atração que ele tem pelo núcleo, né? A atração eletrostática que o núcleo que é positivo e o elétron que é negativo tem, e a energia cinética que é em relação ao seu movimento, ao movimento dele na eletrosfera. Essa equação de energia que o Schrödinger propôs, essa função de onda que descrevia a energia de um elétron que ele propôs, ela se comporta exatamente como uma onda estacionária. Lembra que eu falei? Uma onda estacionária ela depende do comprimento dela. A medida, uma corda de violão, por exemplo, é o exemplo mais clássico de uma onda estacionária. À medida que eu aperto ou afrouxo, as frequências vão sendo diferentes. A equação de Schrödinger para descrever um elétron, da mesma forma, só que elas são dependentes dos números quânticos, correto? Do número quântico n, que é o número quântico principal, o L, que é o número quântico de momento angular, e o ml, que é o número quântico magnético, correto? Quando a equação de Schrödinger é resolvida combinando de forma diferente esses números quânticos, ela sempre vai dar resultados diferentes. O número quântico principal, que é o n, ele vai descrever a camada. Então, o N1, ele está falando da primeira camada logo após ao núcleo do átomo. O N2, ele está falando da segunda camada, N3, a terceira camada, N4 e assim por diante. Então, vejam, o número quântico principal está trabalhando na distância das camadas que esse elétron
vai estar em relação ao núcleo, correto? O número quântico de momento angular, ele vai falar do tipo de orbital que esse elétron vai estar. Se o número quântico é 0, ele está falando de um orbital do tipo S, tá? Do tipo S. Um orbital, um número quântico de momento angular 1, ele está falando de um orbital do tipo P. Então, 0 é o S, 1 é o P e o 2 é o D. E o 3, aqui embaixo, ó, é o F, correto? Então, o N, tá, é a energia de um elétron em diferentes camadas. O L, que é o número quântico de momento angular, é a energia desse elétron em diferentes tipos de orbital, S, P, D e F. S é o 0 e vai até o 3, que é o F, correto? E o número quântico de momento, o número quântico magnético, ele vai falar de quantas formas cada orbital está disposto. Então, o número quântico magnético para o zero, então quando eu tenho L igual a zero, o meu número quântico magnético é zero também. Quando eu tenho L igual a 1, o meu número quântico varia de mais 1, 0 e menos 1. Isso significa que eu tenho 3 shapes, eu tenho 3 organizações espaciais para esse orbital. Então eu tenho 3 tipos de orbital P diferente. No número quântico, quando eu tenho um momento angular, um número L2, o meu número quântico magnético vai variar de mais 2, mais 1, 0, menos 1 e menos 2. Isso indica que eu tenho 5 orbitais do tipo D dispostos em volta do átomo, correto? Então, tem uma relação sempre desses 3 números. Por exemplo, se eu quero saber a energia de um elétron na segunda camada no orbital P, correto? Como é que eu vou resolver a equação de Schrödinger? Eu vou colocar o N igual a 2, tá? Porque eu quero a segunda camada, e eu vou colocar o meu número quântico de momento angular igual a 1. E automaticamente eu tenho um número quântico magnético que vai variar de mais 1, 0 a menos 1, correto? Por isso que a gente diz que a energia é quantizada. Ela é dependente de números que vão deixar ela sempre com uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia não é indiscriminada, correto? Entretanto, o princípio da incerteza de Heisenberg vai nos dizer uma coisa, que eu preciso estar contente em saber a energia de um elétron, mas não saber a localização desse elétron. Ou saber a localização desse elétron e desprezar a energia desse elétron. Em linhas gerais, o princípio da incerteza de Heisenberg vai dizer que é impossível eu saber a energia e prever exatamente aonde esse elétron está. Como nós somos químicos, né, a gente trabalha com a camada de valência do átomo. Eu preciso saber a energia dos elétrons lá na camada de valência, porque eu preciso tirar elétrons, colocar elétrons, eu preciso fazer ligação, compartilhar elétrons. Então eu preciso saber a energia para ionizar, por exemplo, para perder um elétron, para perder 2, para oxidar, né, para reduzir, para ganhar elétrons. Eu preciso saber essas energias. Então, para saber essas energias, eu preciso desconsiderar a localização desse elétron. Para isso, se nós pegarmos a equação de Schrödinger, que é essa função de onda, e elevar ela ao quadrado, nós vamos chegar a uma função de probabilidade que vai nos descrever a probabilidade de encontrar um elétron em algum lugar na eletrosfera do átomo. Perfeito? Vejam, ela também está dependente dos números quânticos. Ela também está dependente dos números quânticos. Então, ela é quantizada com esses números quânticos e elevada ao quadrado. Quando ela é elevada ao quadrado, dependente daqueles números quânticos, eu descrevo no espaço, né? Eu tenho a probabilidade de encontrar os elétrons referente àqueles números quânticos no espaço, correto? E aí vai surgir uma pergunta. Então tá, o que é um orbital? Essa pergunta sempre vai e vem. A gente vai ter aí uma resposta padrão, que o orbital é a probabilidade de se encontrar um elétron em volta de um núcleo. Não é bem por aí, tá?
A probabilidade de se encontrar um elétron em volta do núcleo é a função de probabilidade resolvida em função dos números quânticos. Os orbitais vai ser o resultado tridimensional dessa função de probabilidade, dependente, por exemplo, um orbital S dependente de um número quântico L igual a zero, tá? Um número quântico de momento magnético igual a zero. Então, o orbital que nós desenhamos, né, o orbital S, uma nuvenzinha, uma esfera bonitinha, ela é o resultado tridimensional da função de probabilidade que é dependente dos números quânticos. Então, quando alguém te perguntar o que é um orbital, você não vai responder. É a probabilidade de se encontrar um elétron em volta de... Não, não é isso. Não é a região de probabilidade. Não, não é isso. Um orbital é o resultado tridimensional de uma função de probabilidade, correto? Que é dependente dos números quânticos. O orbital S vai nos dar um shape um shape esférico, tá? Então o orbital S ele é uma esfera. Aqui percebam a nuvem eletrônica, né, que a probabilidade de se encontrar um elétron nesse orbital S, a distância de maior probabilidade aqui é em torno de 52,9 picômetros, tá? A partir do núcleo. Percebam que à medida que eu vou me afastando dos 52,9 picômetros, eu vou diminuindo muito a minha probabilidade, e à medida que eu estou muito perto também, essa probabilidade vai diminuindo, porque se eu estiver muito perto, vai ser uma energia muito grande para ficar muito próximo do núcleo. Então tem uma distância média ali, onde a probabilidade é muito grande. Percebam, essa área esférica é onde o elétron se encontra, pode ser encontrado em 90% do tempo. Isso significa que não se trata de uma superfície impenetrável, correto? Não quer dizer que, às vezes a gente tem essa ideia que ali é uma cápsulazinha, uma esfera fechada. Eu já dei muita aula de química geral quando eu estava na pós-graduação, e o pessoal faz um pouco essa confusão de achar que aquele orbital é uma esferinha bonitinha, fechadinha. Não, não é. Não é uma superfície impenetrável. O elétron pode ser, em pelo menos 10% do tempo, achado fora daquela zona, daquela área esférica que a resolução tridimensional da função de probabilidade vai descrever. Correto, pessoal? Então, o orbital S é o resultado tridimensional da função de probabilidade dependente do número quântico L, tá? Se vai ser na N1, N2, N3, não importa. Sempre vai ser esférico, S, bonitinho, dependente do número quântico L igual a zero, correto? Já o orbital P, eles são o resultado tridimensional da função de probabilidade dependente do número quântico L igual a 1. Não é independente se ele vai estar na primeira camada, na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante. Ele sempre vai ser o resultado tridimensional dele é dependente do número quântico L igual a 1. Percebam que o shape de um orbital P, ele possui um plano nodal, tá? Então ele funciona, ele é mais ou menos como se você pegasse um orbital S e estrangulasse ele no meio. E aí ele vai saltar um lóbulo para cima e um lóbulo para baixo. Esse plano nodal que corta o núcleo do átomo, ele está exatamente aqui, ó, no meio do plano nodal. Esse plano nodal ele corta o núcleo. Nesse plano nodal, a probabilidade de se encontrar um elétron é zero, correto? Então, ele é cortado por um plano nodal, uma região onde a probabilidade de se encontrar um elétron é zero. Percebam, uma coisa muito importante que também às vezes gera uma confusãozinha para o pessoal. Esse positivo e esse negativo. Isso não são cargas, tá? Nós não estamos falando que a carga em cima é uma carga positiva, em cima é uma carga negativa. Não, não é isso. Isso aqui são fases. Fase positiva e fase negativa. Na nossa próxima aula, quando a gente falar de formação de orbitais moleculares, vocês vão entender melhor o que significam essas fases, que pode-se dizer que seriam o sinal das equações, uma equação positiva, uma negativa, duas positivas vão se somar e duas negativas vão se somar
mas isso vai ficar mais claro lá na próxima aula de formação de orbitais moleculares, correto? Como nós falamos anteriormente, o orbital P ele tem um número quântico de momento angular 1 e um número quântico magnético mais 1, 0 e 1. Esse mais 1, 0 e 1 significa que são 3 orbitais P dispostos no espaço. Como que eles estão dispostos? Em cima de um eixo PX, PY e PZ, correto? Uma coisa extremamente importante sobre esses 3 orbitais é que eles são degenerados. Professor, o que significa degenerados? São orbitais que possuem a mesma energia, tá? Eles são 3 orbitais diferentes, mas eles possuem a mesma energia. Não tem uma diferença de energia entre eles. O orbital S não. O orbital S é menos energético que o P, mas os 3 orbitais P possuem a mesma energia. Nós não vamos entrar no orbital D, nem nos orbitais F, porque não entra na nossa discussão aqui na química orgânica e já vai para uma área de química inorgânica, metais, formação de complexos e assim por diante. Não é o nosso foco aqui na nossa disciplina de química orgânica. Para nós, basta entender o funcionamento dos orbitais S e dos orbitais P, porque isso vai nos acarretar coisas lá na formação dos orbitais moleculares que sustentam as ligações covalentes nas moléculas orgânicas. Correto? Nossa aula de orbitais atômicos é essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, revejam o vídeo. Vou colocar alguns exercícios na lista para a gente fixar e na próxima aula a gente entra no nosso assunto de orbitais moleculares. Correto, pessoal? Tenham um excelente dia e nós nos vemos na próxima aula. Um forte abraço a todos.